Olá pessoal, eu sou o Hilbert Gomes e hoje eu trouxe o meu amigo Cleano, médico, psiquiatra, para a gente bater um papo de pais para pais. Cleano, Pois não? o que você tem a contar para a gente em relação às suas experiências dentro da sua clínica e o que você faria ou deixaria de fazer como pai de acordo com as suas experiências que você tem lá na clínica? Então, meu amigo Wilber, é um prazer estar aqui com você, participando desse momento de interação de pai para pai. Primeiramente, eu digo que eu tenho 34 anos, sou casado há 3 anos e minha esposa está esperando o nosso primeiro filho, né? Então, para mim vai ser e para ela vai ser uma experiência ainda muito nova, né? E esse momento aqui eu tenho muito a aprender, além de compartilhar, porque eu sei o quanto é importante a gente já estar criando, né, um ser, né, desde o começo, sendo empoderado de palavras positivas. E na minha prática clínica, né, já que eu sou psiquiatra, eu tenho visto o quanto isso é determinante na vida das pessoas. Muitas vezes, quando eu atendo, por exemplo, algumas mulheres na fase de depressão, né, ela não consegue avançar na vida, aquela pessoa muito não tem determinação, não sabe por que é que está fazendo algo, ela acaba repetindo padrões dos pais. Quando eu vou na consulta indo mais a fundo, né, geralmente elas chegam com uma demanda muito superficial, mas quando eu vou interrogando, vou buscando de onde vem isso... Você vê uma repetição de padrão, então. Justamente. É impressionante como as pessoas repetem aquilo que foi feito com elas, de uma forma inconsciente, né? Nós somos seres que aprendemos padrões, comportamentos, a gente acaba repetindo isso. Então, como esses comportamentos, infelizmente os piores, acabam sendo repetidos, né? Por exemplo, eu lembro de uma pessoa que eu já consultei e que a mãe dizia para ela que mulher não tem direito. O direito quem tem é o homem. Então, imagina só a repercussão disso na vida dela, né? Desde a infância ela foi crescendo com esse pensamento. Ouvindo o tempo todo essas frases. E eu, de repente, fortalecer de que ela não tinha direito nenhum, né? Justamente. Então, imagina uma criança, quanto ela foi uma criança muito privada, se sentindo não merecedora de nada, né? Muito frágil, uma personalidade assim, frágil, doentia, né? É uma pessoa que, por nada, ela estava em prantos e choro, do nada ela se sentia uma pessoa que não recebia amor, que não era merecedora de receber amor, na verdade. Então, veja só isso, ela na adolescência, ela acabou encontrando um namorado bem ríspido, aquele que pegou um ser humano muito frágil e moldou do jeito dele. E ela se permitiu, porque para ela escutou que a mulher não tem direito, o homem que tem. Então, olha só o quanto ela ficou ansiosa. Ela nunca conseguia passar no concurso, não conseguia passar em vestibular, não conseguia um emprego decente porque ela achava que não merecia, né? Ela estava determinada a ser uma mulher submissa o tempo todo. E o problema da submissão é uma submissão no pior sentido da palavra, né? Aquela realmente que não tem merecimento, que é determinada pelo outro. Então ela veio desenvolvendo sintomas que poderiam lembrar sintomas depressivos. Realmente, uma pessoa com humor triste, era uma tristeza no olhar mesmo, no comportamento como ela andava. Ela tinha pensamentos negativos de que a vida não era muito legal, porque vivia assim não era muito bom, mas ao mesmo tempo ela se conformava, porque lembrava do que foi dito a ela, né? E então, ela chegou para mim desse estado, né? Ela acabou tendo um filho, né? Só que não se sentindo merecedora de ser uma mãe para aquele filho, então deixou os cuidados da avó, no caso da mãe dela, e ela chegou assim, contando isso de uma forma, o que eu posso fazer, que eu não sei se eu posso criar um ser humano. E a criança era um homem, né? Então, como é que ela ia dizer para o homem que ele tem direito, o menino, e ela de novo não tendo, né?
Então imagina o conflito emocional que existe nisso. Então, o que eu quero dizer com isso é que como as palavras lá no começo foram determinantes no caráter dela, na personalidade dela, nos comportamentos, nas escolhas que ela fez. O que me chama a atenção no que você está falando é a questão da autoridade que nós pais temos sobre nossos filhos. Então, nossas palavras são de autoridade. Então, assim, se essa expressão tivesse sido de repente dita por alguém que para essa criança não fazia diferença nenhuma, tinha um determinado peso, mas a mãe, com o poder de autoridade que a mãe tem, ficar falando o tempo todo essas frases, isso fortalece, é como se tivesse colocado um aplicativo dentro do cérebro dessa menina, que realmente a mulher não tem direito. E isso ela acreditou firmemente e veja, se tornou adulta, casou, teve filho e ainda assim aquilo que foi inserido na infância dela ainda hoje repercute, né? Ainda hoje repercute. E de forma doentia, né? Tanto que ela foi buscar ajuda médica para isso. Né? E olha só, e o marido dela, sabendo da personalidade fraca dela, domina, né? Inclusive com agressões. Ela se permite, porque como que eu não vou me permitir já que eu não tenho direito? Olha só o conflito familiar que já inicia aí e o filho vendo isso tudo, né? Isso realmente é algo impactante de se ouvir e lembrar do poder das palavras que nós pais temos sobre nossos filhos. Que a gente possa dizer palavras de bênção e não palavras de maldição. Palavras que vão... Porque nós temos esse poder de estar dizendo palavras para os nossos filhos que vão torná-la ser uma pessoa mais forte, uma pessoa mais firme, de decisões mais coerentes, ou um farrapo humano. Porque, na verdade, nada mais era do que um farrapo humano, uma pessoa como essa. Justamente. Que ficou o tempo todo sendo bombardeada, como diz na palavra de Deus, que da sua boca não saem palavras torpes, no sentido de torpedos, né, de palavras que saem para destruir. Justo. E essas palavras chegaram nessa moça com esse poder de destruição. Justamente. E como ficou destruída a vida dela. Isso faz com que a gente reflita sobre isso na educação dos nossos filhos, né? Com certeza. Quer dizer, você que daqui a alguns dias vai ser pai, o Benício está aí chegando, eu tenho certeza absoluta que você vai estar vigiando para que você não cometa um erro como esse. Com certeza. Vai ser uma vigilância, né? A gente tem que estar o tempo todo vigilante, porque muitas vezes nós reagimos a situações e de nossa boca sai aquilo que a gente não queria dizer, ou não deveria dizer, né? Mas acaba que tropeça e sai. E quando a gente menos espera, a palavra que ela sai da nossa boca, ela não volta vazia. A gente tem que ter cuidado muito com isso, é vigilância mesmo. É estar se conhecendo e se permitindo ter esse conhecimento para a gente evitar errar pelo menos mais, né? Evitar o erro, né? Errar a gente vai, mas procurando evitar a gente consegue ficar melhor. E também está escrito de que a boca fala de que o coração está cheio, né? Então é que a gente se preocupe em o que nós estamos dizendo para nós mesmos. Justamente. E o que nós estamos acreditando sobre a nossa vida também. Porque de repente, no momento de raiva, no momento em que você meio que perde o equilíbrio, você vai dizer talvez coisas que estejam lá guardadas no seu coração e que você não quer o tempo todo estar expondo, né? Justamente. E é por isso que nós devemos ter outras formas, Luiz, de extravasar isso, né? Nós somos seres humanos, nós temos nossas falhas, nossos rancores, nossos problemas, nossas dificuldades. Ninguém vai dizer aqui que é fácil ficar o tempo todo falando palavras boas. Às vezes não. Tem dias que a gente está mais estressado, tem dias que a gente está mais preocupado, está meio atordoado por muita coisa. E, querendo ou não, nós somos seres humanos movidos por emoções que podem sair, né? Então nós temos que ter na nossa vida outras formas da gente extravasar isso, da gente conseguir desabafar isso, de repente uma terapia, por que não, né? Psicoterapia é algo curativo. E os profissionais foram capacitados para isso, né? Para isso. Eles foram treinados para prestar esse tipo de ajuda. Justamente.
todos nós, só em ser humano, já somos propensos a ter processo terapêutico, a passar por isso. Porque nós nunca estamos resolvidos totalmente, não dá, né? É muito complexo a nossa mente, então nós guardamos muito sentimentos que muitas vezes são tóxicos, né? Emoções que são tóxicas, e nós temos que ter um auxílio de um profissional para estar conduzindo o nosso caminho para ser uma pessoa melhor, de ter emoções melhores e poder transmitir ao outro, ao filho no caso, o melhor de nós, né? E estar se permitindo passar por esse processo e reconhecer que nós somos falhos, precisamos de ajuda, precisamos de intervenção profissional, né, para estar lidando com isso. Okay. Cléo, no dia desse eu estava vendo um experimento que um japonês fez, que eu achei bem interessante. Ele colocou em 3 frascos arroz e colocou água, e em um deles ele escreveu a palavra obrigado, no outro ele escreveu a palavra idiota, e no outro ele não fez nada, ele simplesmente desprezou. Durante um mês ele repetia isso. Ele ia no frasco que tinha obrigado e dizia obrigado, no frasco que tinha idiota ele ia lá e dizia idiota, e no outro frasco ele simplesmente ignorava. E depois de um mês, no frasco que o arroz, que tinha a palavra obrigado, ele começou a fermentar e a exalar um perfume muito agradável. No frasco que tinha a palavra idiota, ele ficou todo estragado, o arroz, todo preto. Agora, no frasco que foi desprezado, que foi ignorado, esse era o pior de todos. Ele estava simplesmente todo preto, todo morfado. E nesse vídeo mesmo, esse japonês, ele sugere uma reflexão sobre o que nós estamos dizendo para as nossas crianças. Sim. Então, ele faz a reflexão de que pior do que você falar palavras de maldição é quando você não dá atenção nenhuma, que você simplesmente despreza, né? Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque quando eu imagino casais hoje que tanto o homem quanto a mulher tem que trabalhar muito por conta de manter o certo padrão de vida, e aí de repente a criança passou o dia sem essa atenção dos pais, e à noite os pais chegam e de repente vão para o smartphone, vão ver redes sociais, e a criança fica lá ignorada. O que você tem a falar sobre isso, sobre esse experimento? Dentro da sua experiência, você já viu alguma coisa parecida com isso? Essa experiência é fantástica, né? E nada mais é do que a nossa realidade. E você está muito atualizado em relação a isso, né? A questão da tecnologia no seio familiar. Os pais, além de ter que trabalhar muito, se ter, às vezes é uma opção, às vezes é porque o trabalho demais acaba sendo uma fuga para os problemas de casa, né? Também tem que ver isso. Quem é muito ocupado tem que estar se percebendo se realmente está fazendo aquilo por necessidade ou é por uma fuga. Então, o que se vê é uma desestruturação familiar mesmo, é essa falta do afeto, do apego uns aos outros, né? Pessoas estão constantemente nessa vida muito tecnológica, muito mecanicista, né? Pouco afetiva, e os laços estão se afrouxando cada vez mais. Quem está criando filho coloca a responsabilidade para a escola, para a creche, e os pais ficam pagando para alguém fazer isso, né? E depois vão reclamar porque o menino dá desse jeito, porque a criança não obedece. Quem é o pai nessa história? Ou quem é a mãe? Quem colocou no mundo, ou quem é que está na escola falando o que tem que ser feito? Então, antes de reclamar, pense o que os pais estão fazendo, né? Realmente, qual é a prioridade? É o ter ou é o ser? Muitos estão indo atrás do ter, né? A sociedade, ela parece que coloca pra gente que a gente tem que viver um certo padrão. E se a gente não corresponder àquele padrão, é como se a gente tivesse, ou é o preguiçoso, é o que não quer nada, ou como é que tu é isso, não tem aquilo. Então as pessoas meio que absorvem isso como uma verdade e elas vivem nesse conflito, vivem nessas aflições. E lógico que isso vai surgir no mínimo uma ansiedade. Querendo ou não, elas vão se sentir pessoas preocupadas, ansiosas, atrás do ter.
E o ser, que primeiro ser ele, o pai e a mãe, para depois querer que o filho seja, né? Mas não, em vez de suprir essa ausência dos pais, o que faz? Dão brinquedos, né? Caríssimos, tablets, celulares. Como se quisesse comprar, né? Como se quisesse comprar, justamente. Já que eu não dei a atenção devida, eu vou então encher de presentes caros. Justamente. Ou é sair para passear em lugares caríssimos, ou dar a melhor roupa para o menino, né? Como se isso fosse, como se ele quisesse realmente isso, né? A criança não sabe essas coisas, o valor disso, né? Isso me faz lembrar uma frase que diz que o maior presente que uma criança pode receber é a presença dos pais, né? É a presença. Muito mais do que presentes caros, viagens caras, é a própria presença dos pais. A presença dos pais, né? E interessante que muitas vezes quando o filho está chegando, os pais se preocupam, né? Tem que ter uma casa maior para receber o filho, tem que ter um carro melhor para receber o filho, tem que comprar a melhor fralda para o filho, né? Tem que ter, enfim, coisas muito mais caras para o filho, como se o filho já fosse nascer querendo essas coisas, né? Em troca disso, o que é que acontece? Os pais, para poder manter esse padrão de vida, trabalham muito, né? Muitas vezes ficam ausentes de casa. E o que acontece? A criança, esperando o afago, o afeto dos pais, a presença deles, acaba não tendo. E aquele vazio vai surgindo, né? Aquela solidão vai surgindo, querendo ou não. E a criança, ela não sabe falar, mas então ela transmite através de comportamentos. Elas ficam muito ansiosas, é o que a gente vê muito, crianças ansiosas, birrentas, né? Fazendo birras por qualquer coisa, para chamar a atenção daquilo que ela não tem, né? E enquanto isso os pais colocam os filhos, então, vai para o terapeuta para ver se cuida desse menino, né? Mãe, vai para o médico. Aí, porque afinal de contas a culpa é sempre do outro, né? Justamente. Nunca é minha como pai. Foi a escola que não educou meu filho quando eu deveria educar meu filho. Foi qualquer coisa, menos eu como pai ou menos eu como mãe. Não, eu não errei, né? Foram os outros que erraram. Então, se alguém errou aí, não foram os outros, né? Porque afinal de contas os pais pensam, eu tentei fazer o melhor na cabeça deles, né? Estou trabalhando para dar o melhor, né? A melhor escola, o melhor de tudo, mas o melhor deles não estão dando, né? Que justamente a atenção, o educar, que educar dá trabalho, né? Ter filho não... E requer tempo, né? Tempo, dedicação, justo, aprendendo e errando, mas tem que se fazer, tem que se investir tempo nisso, né? E o que acontece hoje é que as famílias estão empurrando tudo isso para a responsabilidade das creches, das escolas e dos terapeutas e dos médicos e afins, né? Chega a criança muitas vezes no meu consultório, você vê que é uma criança que não obedece a regras, que não tem limites, né? E eu vejo o comportamento naquele momento ali dos pais com os filhos. E nossa, a criança dá uma geral no consultório toda, né? Barulho, bagunça tudo, e os pais ficam apáticos. Tipo, não pega a criança no colo, não olha no olho dele e diz que está ali presente, né? Então, tudo que a criança faz, muitas vezes é sintomático, né? Ela só tá repercutindo aquilo que está no conflito dentro dela, né? E essa questão do olhar no olho, que é o que a gente chama de velocidade zero, né? Parar para olhar no olho do filho, da filha, e questões de minutos, e você realmente deixar parar tudo ao seu redor e olhar para ela e dizer que você está presente, que você é o pai, que você está com ela, que a criança pode confiar em você, que você é o amigo dela. Isso faz uma diferença absurda, tremenda mesmo. Eu lembro que uma certa pessoa me procurou uma vez porque o filho era considerado, vamos dizer, autista, né? Nas palavras dele. Eu não sei, eu nunca vi a criança, eu só vi o pai relatando isso. E então dizia que, mas dizem que meu filho é autista, mas por quê? Aí ele citou alguns comportamentos, mas eu falei, mas só isso não, tem que ver todo o contexto. E eu perguntei para o pai, me diga uma coisa, qual a idade do seu filho?
Aí ele disse, parece que 7. Eu perguntei, quando foi a última vez que você disse para o seu filho que você o amava? Aí ele olhou para mim, eu acho que quando ele nasceu. Então, o que está te impedindo de você fazer isso todos os dias? Ah, mas eu não tenho tempo, eu saio de casa apressado, quando eu saio ele já está na escola, ou quando eu chego já está dormindo. Aí eu fui buscando, você está trabalhando para quem então? Ah, porque eu quero dar a melhor escola para ele, porque eu quero que ele tenha um quarto mais confortável, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Então eu disse assim, olha, eu não posso afirmar, eu não conheço seu filho, mas eu acredito que se você começar a fazer isso, dar atenção, que é o que ele precisa, você vai ver a mudança que vai acontecer. E ele, mas tem certeza que é só isso? Eu falei, experimente, no retorno você me diz. Então, eu disse a ele como é que ele poderia fazer essa questão de se aproximar do filho, colocar no colo ou estar no mesmo nível dele, né? Você tem que estar no mesmo nível do olho da criança, não é o em pé, a criança sentada, porque aí fica uma superioridade, fica um desnivelamento. E olhar no olho, pegar no colo e dizer que, filho, eu te amo, eu sou seu pai quer ser seu melhor amigo, né? Conte comigo. E dizer palavras positivas, né? Você é uma pessoa inteligente, você é capaz, você pode tudo. E seu pai está aqui torcendo por você. Chega, eu estou me arrepiado falando isso. Né? E eu falei isso para ele mesmo. E ele saiu do consultório com essa prescrição. Comunique amor ao seu filho. Porque ele veio para mim pedindo ajuda para o filho. Só que ele não levou, né? Então eu falei, não, antes de você trazer seu filho, deixa eu tratar você primeiro, para depois a gente ver se precisa ver seu filho. E então ele retornou depois dos 20 dias. E assim que ele entrou no consultório, ele já me abraçou. Uma coisa que ele não fazia isso com mais ninguém. Fazia tempo que não abraçava ninguém. Ele era uma pessoa muito reservada quanto a isso. E assim, já, né, ele lacrimejando, ele falou que nunca pensou que esse comunicar amor fosse tão curativo, não só para a criança como para ele. Eu falei, por que para a criança você está dizendo isso? Aí ele, porque, doutor, o meu filho não olhava nem para mim. Ele não conseguia parar o olhar nem para mim nem para a mãe dele. Ele era muito desatento e ele ficava brincando com coisinhas muito particularizadas, né, muito pormenorizadas, no mundinho dele, vamos dizer assim. E o que foi que mudou? Aí disse, olha, no começo foi difícil, eu não conseguia parar ele perto de mim. Ele ficava o tempo todo desviando o olhar e não conseguia se aproximar de mim. Então e aí, o que foi que aconteceu? Eu insisti, fiz de manhã e fiz no final da tarde, quando eu conseguia chegar em casa ele estava ainda acordado. Isso foi um dia após outro, né? Até que lá pro 10º dia, a criança conseguiu realmente olhar no olho dele e a criança chorou, a criança lacrimejou, né? E deu um abraço no pai. E desde aquele dia, aquela criança deixou de ser falada na escola como uma hiperativa. Na verdade, ela tinha algumas pessoas falavam que ela era hiperativa, outros já diziam que ela era muito reservada. Então, assim, por isso que eu não soube dizer se realmente era o diagnóstico que ele tinha trazido para mim, né? Ficou muito confuso. Mas aquela criança deixou de ser mal falada pelos outros e em casa se comportou diferente também. Ela se tornou mais comunicável, mais amável, respeitava a ordem do pai e da mãe, né? Era mais carinhosa, entende? E até a questão do comportamento de ser às vezes muito irritada, isso deu uma melhorada, né? Eu falei, então, qual foi o remédio que você passou para a sua filha? Precisou de remédio? Precisou você dar uma química para o teu filho para poder ele ser mais amável, ser mais carinhoso? Aí ele, não. O que você aprende com isso? Aí eu que tenho que me mudar, porque meu filho só reflete o que eu sou. Olha só que ficha que caiu. E aí ele se tocou que realmente precisava se cuidar, né? E ele resolveu traçar algumas metas comigo lá na hora, que ele podia fazer de melhor para a vida dele. E respingou na outra filha que ele tinha, respingou na esposa, respingou nos familiares. E então, assim, isso para mim é uma história que eu trago para mim de experiência de consultório,
que eu faço questão de contar, porque é algo simples, é vida, é emoção, é afeto, é vida isso não é química, isso é vida. Né? E eu fico imaginando, Cleano, quantas pessoas estão escutando a gente nesse momento e essa sua prescrição vai poder ajudar. Porque eu fico imaginando que muitas vezes quando a pessoa vai procurar um psiquiatra e tal, ele já imagina que o psiquiatra vai passar um medicamento e sair com essa prescrição de dar mais amor. Isso aí foi um grande diferencial. E eu acho que muitos de nós precisa disso, de uma prescrição como essa. Sim, todos de nós. Dar mais amor para os nossos filhos e ver o resultado que isso vai acontecer, né? Com certeza. Ver a transformação que isso vai acontecer na vida, não só da criança, como você bem falou, mas de todas as pessoas que cercam, né? Isso, com certeza. E assim, algo que me traz, que eu faço, tipo, pago para fazer, é isso, né? É estar próximo do ser humano, né? É o conversar, é olhar no olho. E encontrar ali motivos de melhorar, de ser melhor ainda, né? A química, no caso da medicação, é fundamental em casos particulares, né? Mas não só isso, gente, né? As pessoas, quando você nos falou, vem no consultório, já vem achando qual é a receita que eu vou passar, né? Até uns perguntam, doutor, mereço a azul ou mereço a branca? Que é o receituário, né? E eu falei, e não existe outra possibilidade para você, a não ser a medicação? E ela, não sei se existe. Aí que eu começo a conversar com ela, mas por que você está precisando disso? Aí eu vou, quando eu vejo não é, né? Ainda mais em criança, né? Claro que existem patologias em crianças, transtornos mentais, que é muito importante a questão da medicação para o tratamento, né? Mas assim, eu ainda acredito que além da medicação é necessário todo esse trabalho do contexto familiar, contexto da educação, contexto social, essa relação amorosa que existe entre os pais e filhos, né? Se não mudar isso, se não for trabalhado também isso, eu acredito que muito pouco a medicação vai conseguir fazer efeito. Até faz, porque afinal de contas é uma equipe que está circulando, né? Mas mudança de vida mesmo, assim, de pensamento, de sentir emoção, a vida acontecendo, isso vai quando a gente parte para a ação, quando a gente decide mudar, quando os pais decidem fazer a parte que deveriam ter feito. E aí sim, aí juntando o contexto com a medicação que foi necessária, o resultado é mais rápido, o resultado é mais efetivo, né? E aí a vida acontece, né? O que acontece? As pessoas às vezes preferem ficar, entre aspas, esse efeito da medicação, meio que dopadas, como elas dizem, para não ver a realidade acontecendo, né? É como se fosse, não, eu vou ficar aqui me adormecido diante da realidade, porque enfrentar a realidade não é fácil, porque é muito dolorido ver às vezes as coisas acontecendo, é ruim de se ver e é ruim de se sentir. Quanto a palavra ela pode mudar, quanto um gesto, um comportamento, uma atitude de um pai, de uma mãe para com o filho. Bom, Cleano, essa nossa conversa, nosso bate-papo foi realmente engrandecedor. Eu acredito que essa nossa conversa vai ajudar muita gente, principalmente pessoas que de repente estão procurando uma pílula mágica, saber que talvez não exista uma pílula mágica, mas talvez uma palavra mágica, né? Sim. Que é amor, que a gente possa, a partir dessa conversa que a gente teve, transformar. Se essa nossa conversa for capaz de transformar uma vida que seja, já valeu a pena a gente estar aqui. Então eu quero te agradecer profundamente esse tempo que você dedicou para que a gente conversasse um pouco e aproveite para deixar um recado para os nossos ouvintes. Meu amigo Rivers, muito agradecido assim, pela oportunidade. Para mim é uma satisfação estar podendo contribuir, né? Não só entre nós, mas contribuir também para as pessoas que irão ter contato com esse vídeo, né? Eu não poderia realmente me calar diante da vida, diante do mundo, algo que eu aprendo e que eu acredito, né?
e que eu vejo isso na prática. E por que não estar passando isso? Né? A questão da corrente do bem, né? Por que não a gente está passando isso e pessoas também serem alcançadas e com isso transformar não só elas como o meio, como a família e isso favorecer com que seres humanos mais amorosos, mais equilibrados emocionalmente cresçam. Essa geração que está por vir, que seja uma geração que a gente acredita que seja diferente, uma geração que seja mais humana, mais solidária, uma geração com valores, né? Assim, os valores hoje são muito deturpados, os valores hoje são trocados por qualquer coisa, né? Isso está se perdendo por tudo que nós conversamos aqui. Então, eu agradeço pela oportunidade, por vocês estarem se permitindo estar nos assistindo, né? E o que eu posso passar para vocês é que olhe mais no olho, né? Não só do seu filho, mas da sua esposa, do seu esposo, do seu familiar, né? E pare ali 1 minuto, nem que seja 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, o que for, mas esteja em sintonia com ela, de verdade, se sinta presente naquele momento, esqueça o que está passando ao redor e se entregue, se doe mesmo naquele momento, transmitindo paz, transmitindo segurança, transmitindo amor. O amor flui, né? Flui e transforma. E é isso que eu deixo para vocês, essa dica, né? De fazer um momento V0, velocidade zero, realmente de fluir aqui energias positivas. E eu acredito que isso transforma, isso paralisa ou até muda trajetórias que a gente nem imagina, trajetórias das emoções, trajetórias dos sentimentos. Isso impacta mesmo, não só a sua vida, como quem está ao seu redor. E que Deus abençoe a todos, né? Que Deus possa plantar no coração de cada um a semente do amor, do perdão, da transformação, e que lares sejam alcançados para ter uma geração ainda melhor. É isso. Fernando, muito obrigado. E para você que assistiu esse vídeo, espero que tenha sido realmente algo transformador, algo que possa melhorar a sua vida. E até o próximo vídeo. Até, pessoal. Um abraço.